vou falar basicamente sobre incorporação e sobre cisão com incorporação em sociedade existente, né, que é chamada a cisão com incorporação. E por quê? Porque essas operações são as mais comuns, são as mais utilizadas. Quase não se tem fusão e também é menos comum a cisão com transferência de parcela de patrimônio para a sociedade nova, constituída para esse fim. Então, até porque também não haveria tempo suficiente para falar detalhadamente sobre fusão, sobre milhões de outros aspectos. Na verdade, o que eu pretendo aqui é trazer um esqueleto dessas operações, que são as questões principais, básicas das operações de incorporação e cisão com incorporação. E já antecipadamente peço desculpas por abordar aspectos que tenho certeza são do conhecimento de todos, mas que eu considero importante para a gente ordenar o raciocínio e melhor desenvolver o tema. Bom, os institutos da fusão, incorporação, cisão, encontram-se regulados na Lei das Sociedades Anônimas, né, os artigos 223 a 234, sendo que a incorporação de sociedade controlada, né, pela controladora está regulada no capítulo à parte, no capítulo das sociedades coligadas, controladas, e tem algumas disposições especiais sobre ela. Infelizmente, eu também não terei tempo de tratar desse tipo de incorporação. No Código Civil, a matéria acha-se regulada nos artigos 1116, como os senhores sabem, a 1122. Sendo certo que, embora no título do capítulo haja referência à cisão, e também lá num artigo sobre os direitos dos credores, também o Código Civil se refere à cisão, o fato é que o Código Civil não trata da cisão. Antes do Código Civil, sempre se entendeu que as disposições da Lei das Sociedades Anônimas regulavam essas operações entre quaisquer tipos de sociedades, não apenas entre as companhias, entre sociedades limitadas, entre uma companhia, entre uma limitada, e qualquer tipo de sociedade. Isso porque não havia anteriormente ao Código Civil, não havia nenhuma disposição no Código Comercial sobre essas operações, nem no Código Civil. E até pelo teor das disposições, a gente vê nitidamente que ela regula a incorporação entre quaisquer tipos de incorporação, fusão e cisão, entre quaisquer tipos de sociedades. Bom, aí veio o Código Civil de 2002, que também regula essas operações entre quaisquer tipos de sociedades. Mas ela ressalva no artigo 1089 que a Lei das Sociedades Anônimas é regida por uma lei especial. Então, que conclusão nós podemos tirar disso? Primeiro, que as disposições do Código Civil, vamos começar pela lei as disposições da Lei da Sociedade Anônima, se aplicam às operações de incorporação, fusão e cisão, sempre que dessas operações participar uma companhia. As disposições do Código Civil se aplicam às operações entre limitadas ou entre limitadas e qualquer outro... Obrigada. Entre uma limitada, uma sociedade nome coletivo, por exemplo, que também quase não existe. E, no caso de cisão das sociedades limitadas, nós vamos aplicar as disposições da Lei das Sociedades Anônimas, ou seja, em caráter supletivo, quando há referência no contrato social à regência supletiva das sociedades anônimas, ou até mesmo por analogia, já que o Código Civil não trata. Mas eu acho que é importante destacar que não existem diferenças substanciais entre as disposições do Código Civil e aquelas previstas nas sociedades anônimas, principalmente no que tange a definição dessas operações. O Código Civil é mais simples, né? Ele é menos detalhista. A Lei de Sociedade Anônima, como a gente vê, como os senhores sabem, nós vamos ver, os senhores também sabem, ela faz referência a um protocolo que deve ser assinado previamente à aprovação ao assunto ser levado à deliberação das Assembleias Gerais. E o Código Civil faz referência a bases da operação, quer dizer, os sócios das sociedades devem aprovar as bases da operação, mas ele não detalha o que são as bases da operação. Mas me parece que nós podemos utilizar, porque as definições, as normas das sociedades anônimas que regulam o conteúdo do protocolo, porque
regula condições fundamentais dessas operações, a essas bases gerais a que se refere o Código Civil. Bom, então, mas por essa razão também, e também porque também não haveria tempo, a nossa exposição vai se concentrar nas disposições da Lei de SA, na Lei das Sociedades Anônimas. Bom, sob o ponto de vista econômico, as operações de fusão, incorporação, cisão, relaciona-se com o fenômeno de concentração de empresas. Quer dizer, diante da grande competição internacional de hoje, a complexidade cada vez crescente, a necessidade de recursos adicionais, esses institutos são realmente utilizados para agregação de esforços, soma de capacitações, soma de recursos de diversos agentes. Então, mas isso não significa que necessariamente essas operações impliquem diversos grupos, diversos agentes. Ela é muito comum também dentro do mesmo grupo. Dentro do mesmo grupo para segregar atividades, para reduzir custos administrativos, para obter ganhos operacionais. Agora, sob o ponto de vista jurídico, tais operações são consideradas técnicas de reorganização societária. Por quê? Porque objetivam a reestruturação da sociedade. E que significa reestruturar a propriedade, reestruturar os ativos, reestruturar as operações, reestruturar a composição societária, tudo com o objetivo de obter ganhos, melhorias de produtividade, gerar valor para os investidores, né? Vamos ver, então, então vemos que essas operações, essa reestruturação, essa concentração de esforços, muitas vezes se dá, ora, extinguindo-se duas companhias para formar, com a junção desses patrimônios, uma nova sociedade, como ocorre na fusão, que vem assim definida na Lei das Sociedades Anônimas. Artigo 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, na fusão, nós temos a extinção de duas ou mais sociedades, que são as sociedades fusionadas, e surge dessa junção de patrimônio uma sociedade nova. É criada uma sociedade nova que vai suceder as duas, as extintas, as fusionadas, em todos os direitos e obrigações. Bom, outras vezes essa concentração de esforços, aglutinação de esforços, é feito mediante a cisão, a separação, o destaque de um patrimônio de uma sociedade para se juntar a uma outra sociedade, mantendo-se as duas, se for cisão parcial, ou extinguindo-se a cindida, se for uma cisão total, como ocorre na cisão, que eu até já me antecipei e falei, mas que vamos ver como está definida aqui na Lei de SA. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim. Essa que eu digo que é mais rara, que ela pega as parcelas do patrimônio e com essas parcelas constitui simultaneamente uma sociedade nova. Ou já existente. Então, a transferência da parcela do patrimônio de uma sociedade para uma sociedade que já existe. Extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, é chamada cisão total. Então, na cisão total, a transferência de parcelas é uma sociedade que se transfere, destaca várias parcelas do seu patrimônio e transfere para várias, ou transfere para duas ou três e tal, e se extingue. Ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. É a chamada cisão parcial. Então, nesse caso, as duas permanecem existindo, né? Uma sociedade cindida transferiu uma parcela de seu patrimônio para uma sociedade existente, essa recebeu esse patrimônio, houve agregação dessa parcela no patrimônio da sociedade existente, e as duas permanecem existindo. É chamada cisão parcial. Bom, ora, os interesses são combinados mediante a concentração de dois ou mais patrimônios em uma só pessoa jurídica, extinguindo-se os demais patrimônios, como ocorre na incorporação. Então, vamos falar agora da incorporação, que está assim definida no artigo 227.
A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Então, na incorporação, nós temos uma sociedade, temos duas sociedades. Uma sociedade incorporada, o patrimônio dela é inteiramente absorvido pela incorporadora. A incorporada desaparece, se extingue, e a incorporadora permanece com os dois patrimônios, com os patrimônios consolidados. Nessa pessoa jurídica que permanece, que sucede em todos os direitos e obrigações. Então, os senhores estão vendo que essas operações implicam em mudanças fundamentais na estrutura das sociedades. Elas afetam peças-chave do mecanismo societário. Sim, porque os sócios da incorporada, a sociedade de que eram sócios, se extingue. Por sua vez, os sócios da incorporadora recebem o patrimônio, têm a sua participação alterada, a sociedade passa a ser uma sociedade diferente. Da mesma forma, os credores eram credores, os credores da incorporada, a sua devedora se extinguiu, desapareceu. Ele passa a ser devedora de outra sociedade com patrimônio diferente, com obrigações diferentes. Da mesma forma, os credores da incorporadora. Por isso, por afetar estruturalmente e por esses reflexos internos e externos que essas operações acarretam na estrutura da sociedade, é que o professor Barros Leães ensina que, por essa razão, tais operações são alvo de normas tanto materiais, quanto procedimentais, quanto instrumentais, no sentido de determinar um procedimento a ser rigorosamente obedecido pelas sociedades, de modo a possibilitar a tutela global desses interesses envolvidos, dessas pessoas que são afetadas por essa reestruturação societária, tá? Como são, como disse, os sócios, tanto da incorporada quanto da incorporadora, os credores da incorporada quanto da incorporadora, e também o fisco, como credor de todo mundo, credor de todos. Bom, eu gostaria de destacar logo de início que essas operações, incorporação, fusão e cisão, é um fenômeno que ocorre somente entre sociedades. Não é possível uma sociedade incorporar um empresário individual, ou muito menos o contrário. Vamos ver que ele é um fenômeno inteiramente conduzido entre sociedades. Então, vamos agora analisar essas operações. A operação de incorporação, como eu disse, e da cisão com incorporação em sociedade existente, que são as mais frequentes. Então, quais são os efeitos da incorporação? Que efeitos a incorporação, a operação de incorporação produz? Ou em que momentos, quais são os momentos em que ela se desenrola? Bom, o primeiro efeito, o primeiro momento é o que é? No caso, estou falando da incorporação. É a transferência do patrimônio da sociedade incorporada para a sociedade incorporadora. O patrimônio da sociedade incorporada é totalmente absorvido pelo patrimônio da sociedade incorporadora. Há a unificação dos patrimônios. No segundo momento, o que ocorre? Esvaziada a sociedade seu patrimônio, ocorre a passagem dos sócios da incorporada para sócios da incorporadora. Há, então, a unificação dos corpos societários. Os sócios, conforme o artigo 223, parágrafo 2º, os sócios da incorporada receberão diretamente da incorporadora as ações que lhe pertencem. Quer dizer, então, claro, se eles passam a ser sócios da incorporada, passam a ser sócios da incorporadora, devem receber ações da incorporadora. E o terceiro efeito, terceira etapa é o quê? É com a transferência, a passagem do patrimônio da incorporada para a incorporadora. Com a passagem dos sócios, esvaziada, a sociedade se extingue. A incorporada se extingue. E com a sua sucessão universal pela incorporadora. A incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações da incorporada. Ela passa a ser a titular de todos os direitos e a responsável pelas obrigações, todas as obrigações da incorporada.
mesmo aqueles direitos, obrigações que eram desconhecidos no momento da incorporação. Quer dizer, se posteriormente surge uma dívida tributária, cujo fato gerador tenha ocorrido na incorporada antes da incorporação, a incorporadora responde. O fisco pode ir contra a incorporadora. Outra característica dessa extinção da incorporada é que ela se extingue sem liquidação. Porque qual é a forma geral, a regra geral, o procedimento normal de uma extinção de uma sociedade? Primeiro, a declaração de dissolução da sociedade, a sociedade delibera dissolver a sociedade, a partir daí ela entra em liquidação, não podendo mais realizar novos negócios, só podendo ultimar os negócios pendentes e promover a liquidação do seu ativo, realizar seus bens para pagar suas obrigações. E, terminado isso, o que sobrar, que sobejar, entregue aos acionistas e ponto, encerra-se a liquidação e há uma declaração de extinção da sociedade. Mas, nesse caso, as sociedades se extinguem sem liquidação. É uma característica das operações de incorporação, fusão e cisão em relação às sociedades extintas. Mas eu acho que um exemplo explica melhor. Vamos ver o que acontece. Vamos ver onde é que nós estamos, Laura. Não abre lá. Vamos ver, nós vimos aqui, olha só. Nós temos aqui duas sociedades. Primeiro, a Companhia Alfa, que tem os acionistas A, B e C, que será a incorporadora. Aqui a gente tem assim, um balanço bem simplificado da Companhia Alfa. O que é o balanço? O balanço é um retrato do patrimônio da sociedade numa determinada data. Porque nós sabemos que o patrimônio de uma sociedade é mutável, por natureza. Todo dia a sociedade não para, ela compra, vende, se endivida, paga empregados e tudo, então está constantemente mudando. Então, o balanço, você elege uma data, numa determinada data, qual é o patrimônio da sociedade? É esse aqui. Então, no caso, é aqui do lado ativo, ficam os bens e os direitos da sociedade, ela tem um caixa de 250, um mobilizado de 450, um total de 700. E no lado passivo ficam as obrigações, os bancos, ela devem a bancos, e o patrimônio líquido, 500, composto pelo capital, no caso, que é o valor aportado pelos acionistas da sociedade. O patrimônio líquido da sociedade corresponde à diferença entre o ativo, você vê o ativo, que é 700, e o passivo exigível, né? 200 dá 500. O que significa? Na verdade, significa o seguinte: desse lado aqui do ativo tem os bens e os direitos. E do outro lado nós temos os recursos que foram utilizados para a aquisição desses bens. Recursos próprios, que estão no patrimônio líquido, que no caso aquele aportado pelos sócios, e o que ele pegou de terceiros nos bancos. Por isso que tem que sempre fechar. E a incorporada é a Companhia Beta, que tem por acionistas EFG. O ativo, ela tem caixa 100, imobilizado 250, investimentos, que significa participação em outras sociedades 100, no total de 450. E no passivo, ela deve a bancos 50, tem um patrimônio líquido de 400, que é exatamente a diferença entre o ativo, 450, e o passivo, 400. Porque, na verdade, o patrimônio líquido é aquilo que remanesce após a sociedade, numa hipótese de liquidação, se fosse vender todos os seus ativos, vamos supor que esses valores estejam todos certos, ela obteria 450, pagaria o passivo 50, remanesceria um patrimônio líquido 400 que ela distribuiria para os seus sócios, é o valor que pertence aos acionistas. Quando a gente calcula o valor patrimonial da ação, vale o patrimônio líquido. Tem que pegar o patrimônio líquido, dividir pelo número de ações em que se divide o capital, e nós teremos um valor patrimonial contábil da ação. Isso equivale à ação, vale pelo patrimônio líquido, que é esse valor que pertence aos sócios. Nesse caso da Companhia Beta, ela tem um patrimônio líquido composto por capital, que é o valor aportado pelos sócios, e reserva de lucros, que são os lucros gerados pela sociedade, pela operação da sociedade, que dá um total de 400. Muito bem, então a Companhia Alfa vai incorporar a Beta. Então, em primeiro lugar, ocorre o quê? A passagem do patrimônio da incorporada para a incorporadora. Então, ela tinha caixa de 250, recebeu 100 da incorporada e ficou com 350.
Tinha imobilizado de 450, recebeu imobilizado 250 da incorporada, ficou com um total de 700. E mais os investimentos, 100. Então, o seu ativo aumentou, 700 mais 450, passou a ter um ativo de 1.150. No passivo, ela tinha uma dívida, devia a bancos 200, mas assumiu a dívida da incorporada, passou para 250. Então, veja só, qual foi o patrimônio líquido transferido da incorporada? 450 menos 50, 400. Esse patrimônio líquido recebido da incorporada vai gerar um aumento de capital na incorporadora. Esse aumento de capital é necessário para como é que se diz? Gerar, vamos chamar, as ações que serão entregues aos acionistas da incorporada em substituição às suas ações que foram extintas. Então, na incorporadora, de regra, ocorre um aumento de capital. E outra coisa importante também, não se transfere reserva de lucros de uma incorporada para a incorporadora. Na incorporadora, o patrimônio líquido é sempre, o patrimônio líquido absorvido pela incorporadora implica um aumento de capital na incorporadora, no valor do patrimônio líquido transferido. De fato, quer dizer, na sociedade incorporadora, basicamente o que ocorre é uma operação de aumento de capital. Uma operação de aumento de capital, que é subscrito e integralizado com o patrimônio líquido da sociedade incorporada. E isso está no número 5, no artigo 227, parágrafo 1º. A Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, que nós vamos ver mais adiante, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada. Você vê que a operação entre sociedades, que até quem subscreve o capital é incorporado. E as ações são entregues depois aos sócios da incorporada, né? Mediante versão do seu patrimônio líquido. E aqui nós temos outra característica dessas operações de incorporação, fusão e cisão. Porque, de regra, o capital só pode ser subscrito e realizado com bens, com direitos. E, na verdade, aqui nós temos uma subscrição com um patrimônio líquido, quer dizer, você transfere bens, direitos e obrigações para a sociedade e aumenta o capital pela diferença. Então, esse aumento de capital, como disse, quer dizer, que vai possibilitar a entrega de ações aos acionistas da incorporada em substituição às ações que foram extintas. E não há nada mais justo, porque, afinal de contas, a incorporada, aos acionistas da incorporada, pertencia aquele patrimônio líquido de 400. Quando eu faço um aumento de capital na incorporadora no valor desse patrimônio líquido, transferindo esse patrimônio, eles pertencem necessariamente aos acionistas da incorporada. Então, volta um pouquinho, outra. Após a incorporação, nós teremos a sociedade alfa, com os acionistas, o A, B, C, E, F, G, e com esse patrimônio, o capital dela é aumentado para 900 e passa a ter o patrimônio consolidado das duas sociedades. Então, nós temos aqui duas companhias de novo, a companhia alfa com acionistas A, B e C. A companhia e a companhia beta, que tem por único acionista a companhia alfa. A companhia beta é uma subsidiária integral da companhia alfa. Olha só, vamos ver o patrimônio da companhia alfa. Tem um caixa 220, mobilizado 450, e tem lá no seu ativo os investimentos na companhia beta, que valem 300. No passivo, deve a bancos 300, tem um patrimônio líquido de 670, no total, ativo 970, passivo 300, patrimônio líquido 670. E a companhia beta? A companhia beta tem caixa 100, mobilizado 250, um total no ativo de 350, tem um passivo de 50 e tem um patrimônio líquido 300, que está refletido lá no balanço da companhia alfa. No momento da incorporação, como é que vai ficar o balanço, após a incorporação, o balanço da incorporadora, a companhia alfa? Então, aqui nós temos no ativo, caixa, ela passa a ter a sua caixa somada à caixa da incorporada, 320, o seu imobilizado somado ao imobilizado da incorporada, 60, e aquele investimento em beta desaparece, porque a sociedade foi incorporada, a sociedade desaparece. E o do passivo, ela devia a bancos, somou 350. Então, na verdade, ela recebeu o quê? Recebeu um patrimônio líquido de 300, que foi a diferença entre o seu ativo e o passivo. Recebeu um patrimônio líquido de 300. Na verdade, o que aconteceu?
aconteceu que esse investimento, em beta que estava registrado na companhia alfa, é substituído pelo patrimônio líquido recebido de beta. E não há qualquer aumento de capital. Não há necessidade de aumentar capital. É isso que ocorre quando há uma incorporação de uma subsidiária integral. Mas aí eu pergunto, aí vem uma outra pergunta. É possível aumentar o capital social quando a incorporadora participa da incorporada? Vamos ver primeiro o artigo 226, parágrafo 1º, esse aqui. Vamos ver o que diz o artigo 226. Aqui, esse artigo 26 trata da hipótese de uma sociedade participar do capital da outra. Então, o que ele diz? As ações ou cotas do capital da sociedade a ser incorporada, que forem de propriedade da companhia incorporadora, poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser extintas ou substituídas por ações de tesouraria da incorporadora até o limite dos lucros acumulados e reservas, exceto a legal. Então nós temos, a lei oferece duas possibilidades quando uma companhia participa da outra. Primeiro, essas ações que seriam entregues à incorporadora serem simplesmente extintas, não serem substituídas por ações da incorporadora e, consequentemente, não havendo aumento de capital na incorporadora em relação a essa participação da incorporadora, tá? Que é a participação que a incorporadora detinha na incorporada. Ou, diz, poderá ser substituídas por ações em tesouraria, até o limite dos lucros acumulados e reservas, exceto a legal. Quer dizer, essa é uma disposição que objetiva preservar a realidade do capital social. E a gente vai ver que esse princípio da preservação da realidade do capital social é um princípio que permeia toda a lei das sociedades anônimas. Por quê? Porque justamente esse princípio da realidade do capital social é a contrapartida para a limitação de responsabilidade dos acionistas. Quer dizer, a lei, quer dizer, o momento em que limitou a responsabilidade do acionista ao valor da sua ação, a subscrição, foi bem rigorosa em relação à realidade do capital. Por quê? Porque ela representa a garantia mínima dos credores. A realidade do capital social, no sentido de efetivamente representar uma entrada de recursos no valor que ele representa. Bom, e o que são ações de tesouraria? Ações de tesouraria também está regulada na lei. Quer dizer, a regra geral está lá no artigo 30, que proíbe a companhia negociar com suas próprias ações. Claro, se a companhia compra suas próprias ações, que valor, que ativo, que ela está agregando ao seu patrimônio? Nada. Por isso, a regra geral é vedar. Mas a lei permite que, para permanecer, que adquira, permite que a própria companhia adquira suas próprias ações para manter em tesouraria. Mas ela só pode fazer isso, está lá no artigo 30 e está aqui nesse artigo também, se ela tiver lucros acumulados e reservas, exceto a legal, porque a reserva legal também é uma reserva que objetiva preservar a integridade do capital social, tem a mesma função do capital social. Então, por causa disso, uma companhia só pode adquirir suas próprias ações e manter em tesouraria se ela tiver lucros ou reservas suficientes. E esse valor, essas ações de tesouraria, devem ser contabilizadas no patrimônio líquido da sociedade como uma conta redutora. Vou mostrar um exemplo, vamos ver um exemplo. Esse caso aqui, a companhia Alfa tem os acionistas A, B e C, acho que não. Caixa 220, mobilizado com 450, e ela participa de beta com 210. Passivos dos bancos 210, tem um patrimônio líquido de 670, tem um capital, esse patrimônio líquido é composto de um capital de 370 e de reserva de lucro de 300. Tá? Já a companhia Beta, que vai ser incorporada, ela tem como sócios a companhia Alfa, que tem 210, 70% do patrimônio do capital incorporada, e tem os acionistas D e F, que tem 90%. Os restantes 30% do capital da incorporada. Seu patrimônio é composto de caixa 100, mobilizado 250, um total 350. Tem passivo banco 50 e um patrimônio líquido de 300. E vamos ver como é que fica
após a incorporação de beta, vamos fazer, essa será uma hipótese em que haverá aumento de capital, vamos ver. Os acionistas, logicamente, passam a ser todos A, B, C, alfa, D e F. Ela recebe o ativo é crescido, 220 mais 100, caixa 320, mobilizado, 450 mais 250, 700, o investimento em beta desaparece. No passivo, há um aumento, recebe a obrigação de 50, passa para 250. E seu patrimônio líquido? Vai haver, então, um aumento de capital no valor do patrimônio líquido incorporado. O capital, que era 370, mais o patrimônio líquido, 300, passa para 670. Dentro desses 300, nós sabemos que 210 pertencem à própria incorporadora. E aí, como ela tem reserva de lucro 300, é possível, isso habilita a incorporadora a manter essas ações em tesouraria. E como é que elas são contabilizadas daquela maneira ali, ó? Ações em tesouraria numa conta redutora da reserva de lucros. Então, no final, nós teremos um patrimônio líquido composto por um capital de 670 e um saldo de reserva de lucro de 90, que dá 760. Vamos ver agora, vamos ver uma outra hipótese em que não há aumento de capital. Você viu aqui que nós ficamos no final com patrimônio líquido de 760, né? Patrimônio líquido de 760 na incorporadora. Ela tinha um patrimônio líquido de 670 e, na verdade, o que acresceu foi efetivamente o patrimônio líquido correspondente às ações dos outros sócios, recebido correspondente às ações dos outros sócios. Vamos ver como é que fica uma hipótese em que não há aumento de capital correspondente às ações da incorporadora. Na incorporação, nós teremos a soma dos patrimônios, 220 mais 100, 320, imobilizado 450, 700, total um ativo 1.020, mesma coisa adiante, lógico. No passivo exigível, nós teremos a soma das dívidas, 260, e o patrimônio. Aí o capital, ela não vai haver as ações. Exatamente. Então, não vai haver as ações da sociedade incorporadora, que naquela detinha as ações que a companhia Alfa detinha na incorporada, não serão substituídas por ações da incorporadora. Ou seja, não serão mantidas, no caso, em tesouraria. Então, o capital só vai ser aumentado em relação à participação dos demais acionistas da incorporada. Então, nós teremos um aumento de capital, era capital 370, mais 90, dá 460, só reserva de lucro está lá inteira, 300, e temos um patrimônio líquido de 760. Ou seja, a sistemática da lei de obrigar a registrar como ação tesouraria, numa conta redutora ou dedutora da reserva de lucros, é para preservar a realidade do capital, do patrimônio da sociedade, que permaneceu nos dois casos a mesma coisa, um patrimônio líquido de 760. Bom, então agora vamos ver um exemplo de cisão. Vamos ver um exemplo de cisão parcial, como eu disse, sem extinção da sociedade cindida, numa hipótese em que as duas sociedades sobrevivem, permanecem. E aqui a ideia que vamos ter é uma hipótese em que uma sociedade, duas sociedades, uma, ela é ao mesmo tempo que operacional, ela tem participação em outra sociedade, ela deseja segregar os patrimônios e se tornar uma holding pura. Ela não quer ter mais atividades operacionais, ela quer ser exclusivamente uma holding pura. Então, vamos ver no acionista na companhia Alfa, os acionistas A, B e C, com esse patrimônio aí. 250 e tal, deve ao Banco Safra 200, capital 500, total está aí, ativo e passivo. A companhia Beta tem por acionistas D, E e F. A companhia Beta tem caixa 100, mobilizado dela 250, e ela tem investimentos em outras sociedades. 100. Deve ao Banco Itaú e ao Banco Real, 20 e 30, e tem um patrimônio líquido correspondente à diferença entre 450 e o total de 50, dá 400, composto por um capital de 350 e reserva de lucro 50. Então, vamos cindir. A companhia Beta vai ser cindida e toda a parte que não é relativa a investimentos, ela vai transferir, vai ser o patrimônio, vai transferir esse patrimônio para a companhia Alfa. Então, vai haver... Então, nós vimos que nesse tipo de cisão com incorporação, a lei manda observar as disposições sobre incorporação na companhia que receber essa parte do patrimônio, né? Que podemos chamar de incorporadora, que é a companhia Alfa. Então,
ela tinha caixa 250, continuou com caixa. A caixa não foi transferido para ela. O imobilizado foi transferido. Ela tinha 450 mais 250, ficou com 700. Só foi transferida a dívida do Banco Real, que foi a dívida assumida para comprar o imobilizado. Passou para cá. E ela ficou, então, total 320. E seu capital, que era 500, foi aumentado 220, que corresponde efetivamente ao patrimônio transferido, que foi o mobilizado 250, mais a dívida do Banco Real, 250 menos 30, 220, foi o patrimônio líquido recebido pela incorporadora e que importou num aumento de capital na companhia incorporadora. Então, como é que ficaram os patrimônios dessas sociedades após a cisão? Os acionistas D, E e F passaram a ser acionistas da incorporadora, porque houve um aumento de capital 220 que foi entregue aos acionistas da companhia cindida, em substituição às ações extintas, porque na companhia aberta houve uma redução de capital. Na companhia aberta que foi a cindida, da qual houve uma transferência de patrimônio, né? Foi transferida uma parcela de seu patrimônio, houve uma redução de capital equivalente ao valor do patrimônio transferido. Então, houve extinção de ações na cindida que foram substituídas por ações da incorporadora. Então, quer dizer, a redução de capital ocorre no capital. É só para chamar a atenção desse artigo 229 para terceiro, que é a cisão, conversão de parcela de patrimônio em sociedades já existentes, como é o exemplo que eu dei, obedecerá às disposições sobre incorporação, que está lá previsto no artigo 227, que é esse tipo de operação, é o mais comum. O que é importante destacar que também na cisão ocorre a sucessão universal da companhia cindida. Então, veja só, esse início do artigo 229, parágrafo 1º, ele trata da responsabilidade da sucessora e no que tange a cisão, primeira parte desse dispositivo, no que tange a cisão parcial. A sociedade que incorporou parcela do patrimônio da cindida, sucede a cindida nos direitos e obrigações relacionados no ato de cisão. Quer dizer, nos direitos e obrigações que compreendem a parcela do patrimônio que foi transferido para a incorporadora. E no caso isso sem prejuízo disposto no artigo 233, porque o artigo 233, também com uma medida de proteção aos credores, prevê a solidariedade, de regra, a solidariedade entre as cindidas, quer dizer, entre a incorporadora que recebeu a parcela do patrimônio da cindida e a que foi cindida. São solidárias por aquelas dívidas e direitos anteriores à cisão. Respondem solidariamente perante os credores anteriores à cisão. Tá? Bom, agora vamos o resto desse parágrafo. No final do parágrafo, ele fala, o primeiro foi cisão parcial, no início da sucessão universal. E agora, no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados. A gente lê assim, fica um pouco, às vezes, meio difícil de entender esse parágrafo. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, na hipótese de cisão total é quando parcelas do patrimônio de uma sociedade são distribuídas para as outras sociedades e ela se extingue. Então, cada sociedade que receber parcela do patrimônio sucede a cindida nos direitos e obrigações relacionados no ato de cisão, que é o que a gente já viu no início desse parágrafo, parte inicial desse parágrafo. E também, proporcionalmente a esse patrimônio líquido transferido, sucede também nos direitos e obrigações não relacionados nos atos de cisão. Quer dizer, isso é para dar garantia aos credores. Os credores, quer dizer, há uma responsabilidade na cisão total, não só em relação aos direitos e obrigações recebidos pela incorporadora, mas também em relação àqueles que ela não recebeu, e de que forma? Proporcionalmente àquele patrimônio líquido transferido. Porque o objetivo é garantir os credores, não prejudicar os credores em relação à garantia que tinham anteriormente à cisão.
além, independentemente da solidariedade, né? Eu não vou ter tempo de falar em direito dos credores aqui, mas a lei prevê a possibilidade, a regra é a solidariedade entre a cindida e a incorporadora. Mas é possível, na cisão parcial, afastar a solidariedade. Mas, nesse caso, os credores têm um prazo para se oporem a essa exclusão de solidariedade em relação ao seu crédito. Bom, vamos então, assim, vendo esse panorama do que é uma incorporação e uma cisão parcial, vamos ver então quais são os procedimentos impostos pela lei para a aprovação dessas operações de incorporação, fusão e cisão. Nós vamos ver que a lei brasileira regula essas operações com 3 objetivos principais, como eu já disse. Primeiro, preservar a realidade do capital social da incorporadora. Segundo, proteger os direitos dos credores, tanto da incorporada quanto da incorporadora. E terceiro, além de proteger os direitos dos acionistas, também fornecer ampla informação aos acionistas sobre a operação, sobre as repercussões da operação, os critérios utilizados, vocês vão ver, de modo que eles possam exercer o seu direito de voto na Assembleia. Então, nós podemos dividir esses procedimentos em 3 etapas. Primeira etapa, que é um procedimento preliminar, que é a elaboração do protocolo. A segunda etapa seria a realização das Assembleias Gerais das sociedades envolvidas. E, se aprovadas, a operação, a terceira etapa, seria a extinção da incorporada. Então, vamos ver na primeira etapa, que seria de definição das condições do negócio jurídico da operação. Nós sabemos, já vimos, essas operações são operações bem complexas, né? Como vimos, que afetam fundamentalmente os direitos das partes envolvidas. E que, por isso, elas têm que ser cuidadosamente planejadas. Por essa razão, a Lei de Sociedade Anônima previu a elaboração de um protocolo. Um protocolo que deverá conter as condições fundamentais da operação, aquelas condições que serão necessárias para que os sócios das sociedades aprovem ou não a operação. E essa primeira etapa, essa assinatura do protocolo, me pergunto, quem é que prepara o protocolo? Quem prepara o protocolo são os sócios das sociedades envolvidas ou os órgãos de administração das sociedades envolvidas. O protocolo não é um documento preparado assim, pelas sociedades em si e que possam representar uma vinculação da sociedade ao assinar o protocolo. O professor Tavares Borba diz que o protocolo tem a natureza de um procedimento preliminar, de um negócio preparatório das operações de fusão, incorporação e cisão. E, por isso, eles não têm efeito vinculativo. O professor Bilhões Perdeira acrescenta, concorda com o professor Tavares Borba, e acrescenta que, na verdade, a operação, a aprovação do protocolo representa uma proposta. O protocolo aprovado por Assembleia Geral de uma companhia representa uma proposta que é feita a outra companhia. E que, portanto, só se forma, esse negócio jurídico de incorporação, fusão, só se forma com a aprovação do protocolo pelas outras sociedades envolvidas. E, por isso, esse negócio jurídico também se regeria pelas disposições do Código Civil relativas à formação do contrato, que está lá no artigo 427 a 435. Isso é importante para quem? Para a junta comercial, porque, evidentemente, não é possível aprovar e arquivar uma Assembleia Geral da incorporadora e não aprovar e arquivar da incorporada. Os atos têm que ser aprovados simultaneamente, eles são extremamente vinculados. O negócio jurídico de incorporação só existe a partir da aprovação das duas sociedades, e registradas, evidentemente. Bom, então, agora vamos ver então, o conteúdo mínimo do protocolo. O que a lei obriga a constar desse protocolo? Está no artigo 224. As condições da incorporação, fusão ou cisão, com incorporação em sociedade existente. Claro, porque se for cisão ou constituição de sociedade nova, não haveria 2 vontades para assinar um protocolo. Constarão de protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que incluirá. Vamos ver, então. Primeiro, esse inciso 1 é um inciso fundamental. É fundamental.
o protocolo vai dizer o número, espécie, classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos dos sócios que se extinguirão. E quais foram os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. Isso é fundamental. Quer dizer, o sócio da incorporada tem suas ações extintas, a sociedade desaparece, e em substituição, o que eu vou receber? Que espécie de classe de ações eu vou receber? Como foi calculada essa relação de substituição? Que critérios foram utilizados? Tudo tem que ser devidamente informado aos sócios da incorporada. E também os sócios da incorporadora, né? Vamos ver o inciso 2. Inciso, os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio no caso de cisão. É óbvio, tem que constar do protocolo. O 3. Os critérios de avaliação do patrimônio líquido. Isso, a lei não obriga, não indica nenhum critério que deva ser observado. Fica a critério, as partes vão negociar e vão decidir quais serão os critérios de avaliação do patrimônio líquido. A data a que será referida a avaliação, porque nós vimos que o patrimônio é mutável, né? Então, eles elegem uma data. Nessa data, vamos avaliar o patrimônio da sociedade incorporada. E o tratamento das variações patrimoniais posteriores. Porque se nós, vamos supor, para efeito de uma operação de incorporação, os sócios escolhem a data de 30 de setembro para fazer a avaliação das sociedades. 30 de setembro é levantado um balanço, e a data da Assembleia para aprovar a operação é marcada para o dia 20 de outubro. Então, o que acontece com os lançamentos contábeis entre a data do balanço, que foi 30 de setembro, e a data da operação, 20 de outubro? Os sócios também têm que dizer. A regra é que esses lançamentos, essas mutações patrimoniais que vão ocorrer entre a data do balanço e a data da Assembleia sejam lançadas diretamente na sociedade, registrados no patrimônio da sociedade incorporadora. A lei de SA não impõe nenhuma data que se deve ter o prazo mínimo, com o prazo mínimo entre o balanço e a realização da Assembleia. Mas a lei tributária impõe. A lei tributária diz que entre a data da avaliação e a data da Assembleia não deve haver um prazo superior a 30 dias. Então, por isso, geralmente, as operações todas observam também essa disposição fiscal. E também, de regra, o critério adotado, mais comum, é o critério da avaliação patrimonial contábil. Mas pode ser o contábil, o valor patrimonial a preço de mercado, pode ter uma expectativa de rentabilidade. As sociedades são livres, os sócios são livres para indicar qual o critério de avaliação. Vamos ver agora, o outro item 4. A solução a ser adotada quanto às ações ou cotas do capital de uma das sociedades possuídas por outra. É aquela hipótese. É aquela hipótese que nós vimos quando uma sociedade participa da outra. Os sócios no protocolo vão dizer, olha, vão ser substituídas por ações de tesouraria, porque a sociedade tem lucros e reservas suficientes. Ou não serão emitidas ações da incorporadora em substituição às ações que ela detinha no capital da incorporada e, portanto, não haverá aumento de capital nessa parte. Isso tudo vem definido no protocolo. E no 5, o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das sociedades que façam parte da operação. Quer dizer, aumento no caso da incorporadora e redução no caso da cindida. Bom, eu queria dizer também aqui, nessa questão do valor do capital, que o próprio tem um parágrafo único no artigo 224 que diz que esses valores são indicados por estimativa. Por quê? Porque nós vamos ver que necessariamente, quando há um aumento de capital, os senhores sabem disso, que não seja realizado em moeda corrente, eles têm que ser necessariamente avaliados, têm que ser objetos de avaliação, né? Tem que ter um laudo de avaliação por peritos nomeados, ou uma empresa especializada, independente, preparar perita naquilo para avaliar o patrimônio. Então, na verdade, quando os sócios indicam esse valor aqui, é um valor indicado por estimativa. Nós vamos ver mais adiante, eu vou tratar disso acho que mais adiante, sobre a questão do laudo de avaliação. Vamos para frente. O valor, o seguinte,
o projeto de estatuto de alterações estatutárias que deverão ser aprovados para efetivar a operação. Todos os assuntos têm que saber de que sociedade estarão participando, como é, o que diz, quais são os estatutos, e todas as demais condições a que estiverem sujeitas, estiver sujeito à operação. Bom, terminada essa etapa do protocolo, são convocadas as Assembleias Gerais das companhias envolvidas para aprovar o protocolo. O protocolo é levado à apreciação da Assembleia Geral mediante uma justificação. Essa justificação, que está no artigo 225, os administradores têm que dizer quais são os motivos e os fins da operação. Por que eles estão fazendo isso? Qual é o interesse da companhia na sua realização? Que ações, porque se houver mudança dos direitos dos acionistas preferenciais, por quê? O que justifica a alteração dos direitos dos acionistas preferenciais? E também o valor do reembolso a que terão direito os acionistas dissidentes da operação. Sabemos que quem tem direito de recesso são os acionistas da cindida, das fusionadas e da incorporada. Da incorporadora não tem direito de recesso. E mesmo assim, há maiores detalhes que também não cabe entrar aqui. Bom, muito bem. Aprovado, vamos ver então como é que se passa, o que se passa na incorporadora, na Assembleia da Incorporadora. A incorporadora, então, se aprovar o protocolo, o que é o passo seguinte? Aprovado o protocolo, ela aprova o aumento de capital. Aprova o aumento de capital e nomeia os peritos para fazer a avaliação daqueles, porque esse aumento de capital vai ser integralizado, como os senhores estão sabendo, com o patrimônio líquido da incorporada. Então, cabe à sociedade incorporadora que recebe patrimônio nomear os peritos ou a empresa especializada para avaliar o patrimônio líquido da incorporada, né, ou da cindida. E eu só abri um parênteses para dizer que, evidentemente, nesse aumento de capital da incorporadora, os acionistas não terão direito de preferência, né, porque senão inviabilizaria as operações. Essa avaliação que é feita por esses peritos nomeados, por essa empresa especializada, indicado pela Assembleia Geral, é fundamental. É fundamental. Por quê? Que se os peritos concluírem que o valor do patrimônio líquido chegarem a um valor de avaliação inferior àquele valor de patrimônio estimado pelos sócios no protocolo, a operação não pode se realizar. É isso que está aí no artigo 226. Ó, as operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem vertidos para a formação do capital social é, ao menos, igual ao montante do capital realizar. Esse é nitidamente outro dispositivo que objetiva preservar a realidade do capital social. Então, a operação não pode se concretizar, não pode se realizar. Agora, e se o contrário? E se os peritos concluírem por um valor maior? Nesse caso, eu entendo que se aplica o valor estimado pelos sócios no protocolo. Porque tem lá um artigo, no parágrafo, no artigo 8º, que diz também que o bem não pode ser incorporado ao capital social por valor superior ao que tiver dado o subscritor. Aqui, a Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito, realizado pela incorporada, mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão. Quer dizer, de regra, quando nas companhias fechadas e nas sociedades com um controlador único, geralmente essas operações se fazem com uma assembleia só. Quer dizer, porque, bom, nomeia o perito na assembleia e na mesma assembleia ele elabora o laudo, isso não seria possível. Mas o que acontece de regra é que os peritos são nomeados pelos diretores, eles elaboram um laudo de avaliação antes da Assembleia, isso nas companhias fechadas, né? E nas que tiver um controlador único. E na Assembleia, a ratificação da nomeação dos peritos e, em seguida, aprova-se o laudo de avaliação. E, consequentemente, aprova o aumento de capital. Na incorporada, a sociedade que houver de ser incorporada, o que é a incorporada? A incorporada tem que aprovar o protocolo. Que a partir da aprovação do protocolo pela incorporada é que se aprova o negócio jurídico de incorporação, né? Autorizará seus administradores, e é importantíssima essa autorização, porque não se trata de uma gestão regular.
precisa autorização da Assembleia, os seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora, que, como vimos, é a incorporada que subscreve o aumento de capital da incorporadora e integraliza com o patrimônio líquido da incorporada. Então, na sociedade incorporada, esse é o objeto da deliberação. Na terceira etapa, o que acontece é justamente a extinção da incorporada. É a extinção da incorporada com a sua sucessão universal pela incorporadora, que é o que está aqui no artigo 227. Aprovados pela Assembleia Geral da Incorporadora, o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo a primeira, quer dizer, a incorporadora, a promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. Bom, nós sabemos que cabe às juntas comerciais observar se foram atendidas as formalidades legais, quando os atos vêm trazidos a registro. E temos que verificar se o quórum de deliberação foi atendido, se o protocolo está anexado. E, aliás, nesse aspecto, a Instrução Normativa 88 ela é bem feitinha e regula com detalhes essas operações de incorporação, fusão e cisão. E eu até recentemente vi uma cisão que foi registrada na Junta Comercial de São Paulo, em que a Assembleia aprovava um protocolo e dizia que ele ficava arquivado na companhia. Ele não foi levado à junta para arquivamento. Falei, poxa, isso é um absurdo, não foi levado à junta. A gente não sabe o que foi decidido ali. Você pega a ata e não sabe nada. Arquivada. E está lá com todas as letras na Instrução Normativa 88. Bom, por fim, os direitos dos credores, quer dizer, no caso da incorporação e fusão, a lei previu a possibilidade de anulação e tratou diferentemente na cisão. Na cisão, ela pode ser, como é que se diz? Se opor em relação ao seu crédito, se manifestar e se opondo à operação de cisão em relação a seu crédito. E sim, agora, para terminar, também acho, quer dizer, a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que também precisam ser apresentadas as certidões negativas fiscais das sociedades que são extintas, ou que têm seu patrimônio reduzido, que são as cindidas, as incorporadas e as fusionadas. Bom, eu agradeço a todas a paciência com que me ouviram e espero que tenha agregado alguma coisa aí. Obrigada, viu, Ronald?